me interessa, na verdade, é sempre criar uma coisa que não fique preso a só o documental, entendeu? Que tenha uma estrutura, quer dizer, uma estrutura poética que tenha, que transmita algo mais. O meu trabalho tem sempre isso, né? Essa coisa entre os contrastes, essa tensão que é criada de você estar no paraíso e estar tendo uma coisa absolutamente terrível acontecendo, né? Fiz um curso de um mês de fotografia, já estava com interesse em fotografia, e ali era o começo mesmo, mas aí em Nova York a fotografia ainda era fotografias que eu pegava, recortava e acabava juntando na pintura, entendeu? Não tinha noção da história da fotografia, o que existia de bom. Na Escola Superior de Desenho Industrial no Rio, que era Carmen Portinho, que dirigia na época. E tive contato com professores, com o Afonso Beato, que é diretor de fotografia, que dava aula de fotografia. E com um colega meu tinha o Lauro Escorel, que também já estava fazendo cinema, né? Ele tinha uma câmera, comecei a fazer uma série de filminhos, Super 8. Aí o pessoal da Mag me pediu para ver se eu podia ir lá em Brasília fotografar, fotografei. As Putas, na verdade, foi o primeiro trabalho assim, que eu fiz uma revista, em 79 mesmo. Fiz um filme antes de 70, que foi o filme A Jaula, que eu te falei do Moacir Borges. Foi em Itaparica, tinha muita gente interessante na filmagem, enfim, entre atores, pessoal técnico. E Itaparica, naquela época, não tinha automóvel, entendeu? Os carros que tinham eram da produção. Ou seja, era um negócio, eu já tinha aquela coisa que, enfim, é fora da cidade, que é uma coisa que tem uma coisa mais interessante. Ou seja, essa minha questão com fora da cidade, com a natureza, com lugares... Tem uma época que eu tinha vontade de fazer uma gráfica em Itaparica. Eu sempre curti essa coisa de você estar ligado à cidade, mas fica longe dela, entendeu? Eu botava praticamente, montava aquilo no carrossel e a gente fazia projeções para o pessoal da filmagem. E aí tinha essa ideia também da montagem, que você ia organizando essas imagens e exibindo. Exatamente. Vamos falar do pavilhão? Queria que você falasse um pouco das obras, assim, não cada uma as obras, mas como é que a gente pensou essa combinação dos trabalhos, dos espaços? Você queria falar sobre isso. Mas fala do seu ponto de vista. Você não fala agora, você fala exatamente sobre como é que você conectou isso, porque é uma coisa interessante. É importante, porque afinal de contas você foi legal e a gente acabou decidindo. Sem dúvida. Você que acabou também. Teve uma coisa que me chamou muita atenção em todas as conversas que a gente teve ao longo do processo de fazer esse trabalho, que era exatamente essa ideia de uma contaminação entre os trabalhos, né? Então que as séries de trabalho, elas não são corpos estanques que não se relacionam, né? E o trabalho que me chamou muita atenção sobre isso, que quando a gente começou a conversar mais aprofundadamente, era o Amaú, porque o Amaú ele trazia um trabalho seu clássico, que é esse grid de retratos, que é o Diálogos com o Amaú, ao lado de imagens de várias séries, que essas imagens se embaralhavam. Você pega aquilo ali, né, como se fosse fazendo uma partitura ou um poema, né? A analogia do poema a gente sempre usa, que é essa ideia de que você pega as palavras e a maneira como você reorganiza vai dar o poema e aquilo é o trabalho, né? E não um corpo fechado de imagens com uma ideia de edição que está fora. A ideia da montagem, ela é o motor do trabalho inteiro, ela não está do lado de fora. Mas o que acontece é o que é? Você fica falando de fotografia, mas na verdade aquilo que você tem é muito mais ligado ao audiovisual e ao cinema do que a fotografia. Então, quer dizer, mas toda essa maneira como... acaba tendo um filme, tem um audiovisual que é uma instalação de 3 projeções. Uma instalação praticamente que é quase cinema, aí entra aquela coisa do e realmente a Amaú é quase cinema. Esse motor da montagem, ele também foi o motor que a gente usou para pensar o princípio espacial do prédio. Então você tem as imagens das prostitutas, por exemplo, elas se repetem, né? Você tem uma seleção, que eu acho que é a maior seleção que já foi exibida, né? Desses prints maravilhosos. Das fotos do Maciel, você tem o Amaú, isso aparece como um dos grupos de imagem que está embaralhado ali. Essa recorrência da imagem, essa ideia de que a imagem ela não está necessariamente fixada num suporte
fechada, mas ela tem uma contaminação, essa ideia eu acho que é importante, foi o que, muito mais do que um recorte temático. O cara viu uma imagem aqui, depois ele vê a imagem lá em cima, com temporalidades diferentes, ritmos diferentes, duração diferente. Conceito diferente, materialidade diferente. Então isso eu acho que definiria um pouco o que animou esse princípio de montagem. Eu acho que fica um espaço extremamente dinâmico. Né? Eu posso ter uma questão de identidade, quer dizer, com que as pessoas sempre, não, porque os marginais, Miguel. É porque, pô, de certa forma eu continuo sempre marginal. No momento que você também não tem as raízes completamente fixadas, e além do mais, do momento que o teu trabalho não é também considerado isso ou aquilo, que fica sempre misturado, você acaba sendo marginal também.